e vai dar tudo certo, né? Porque quando a gente faz as coisas por amor, é para dar tudo certo, né? Não tem como dar errado. É, né? Ah, quem é, porque o meu público, alguns de vocês que entrarem aí no meu Facebook já vão ver que eu estou ao vivo. E aí vão me dizendo também para mim se som e imagem no meu Facebook está perfeito. Oi, boa noite, Verônica. Boa noite, Vestana Maria. Não sei, Ednei. Vão dizendo de onde vocês são, gente. Quero conhecer vocês melhor. Porque eu sei que Sistema Grisa não é só aqui de Santa Catarina, né? Nós temos aí num Brasilzão Não, inteiro, Brasil nós todo. estamos no mundo, nós estamos no mundo. E eu quero ouvir É, vocês, né? Eu quero saber de onde vocês estão acompanhando a nossa live. Alguém se entrar no meu Facebook, favor me dizer som e imagem, como está? É, que hoje não é o Conexão Mental, hoje é uma live especial e uma live que eu vou falar de alguém muito importante, de alguém que realmente passou pela minha vida e deixou marcas profundas e fez uma grande transformação. Estou à vamos começar disposição, então, estou à Rose. O que que disposição. você acha? A gente recomeça, Estou pronta, fazemos uma, estou pronta. começamos uma outra live, já são 8 horas. 8 horas, falta 3 minutos. Tá. O que fazemos? Então vamos recomeçar agora e daí tem um tempinho para chegar lá? Pode ser, Ou continuamos no teste? vo, Vocês que sabem. você que sabe, pra mim tá tudo certo, porque depois você pode cortar, né? Pra mim tá tudo ok, Dá para botar. tá? Gente, vamos lá em votação. O que que a gente faz? Quem A já tá gente. ali? Deixa eu ver se eu consigo mudar o nome aqui. Acho que tirar daí que não seja mais teste, né? Porque o nome E, tá aqui como isso. teste. Mas depois você consegue mudar, viu? Depois você consegue editar e mudar. Mas é isso você que sabe. Sim. Quer interromper, comecemos de novo. Tá tudo certo. Falta 3 minutos ainda, dá bem? Dá tempo de começar de novo. Você fique à vontade. Eu não consigo editar aqui o nome. Então cancela e começa de novo. Ah, vamos ficar aqui mesmo, vai. É? Já tá prontinho, já tem bastante gente aqui com a gente, né? Isso, já tem bastante Tá gente bonitinho. lá no Você meu, tá você tá com o relógio aí, então, Rose, você avisa quando der 8 horas. sim, sim, tô acompanhando aqui, tô acompanhando. Tá. A Rose, né? Essa pessoa tão, nossa, tão legal, tão interage tão bem nos programas, porque ela já é acostumada, tá o tempo todo na rádio, né? Nossa, já tem seu programa, maravilha, né? Conexão mental, né, Rose? Isso, conexão mental, Bacana. que vai ao ar toda sexta, né? E a gente tem bastante audiência dentro do Sistema Grisa. Temos muitos É. profissionais que acompanham o programa. Para mim foi uma grande surpresa, né, Rosângela, quando eu comecei o programa, porque meu desejo era me manter alinhada e me manter conectada com o conhecimento científico do Dr. Pedro. E para minha surpresa, né, eu comecei o programa para ajudar a comunidade e quando eu vi vários profissionais da área da parapsicologia começaram a seguir, começaram a acompanhar e temos Nossa, aí pessoas que não perdem um conexão mental. Temos vários é, profissionais que não perdem um conexão que mental, né? legal, né? Então, estou à disposição, né? A hora que Então vamos lá. podemos começar, Já é então? 8, já é 8 Já horas. falta ainda alguns minutos, um minuto mais ou menos, 1 minuto e meio, né? Se quiser esperar, tá tudo certo. Alguém que Isso, esteja vamos no falar, meu, né? alguém que esteja no meu Facebook, por favor, me dê um feedback, porque eu tô vendo que tem alguém acompanhando no meu Facebook. Se som e imagem está bom, porque eu tô um pouquinho longe aqui. Não sei se som e imagem está bom. Testei antes, né? A gente tudo testa, né? Para ver se está tudo certo, mas às vezes dá a tecnologia, às vezes ela nos trai, né? Às vezes ela dá uma traidinha na gente aí. Mas nessa noite tão especial, né, que a gente vai aí conversar com você sobre o Dr. Pedro Antônio Grisa, trazendo ele como um paranormal fora da curva,
que será isso, né? O que a Rose Bittencourt quer dizer desse profissional, desse grande paranormal que passou aqui nesse universo, que deixou sua marca registrada, que deixou esse conhecimento científico maravilhoso para todos nós. Então, venha para cá, venha acompanhar que ainda dá tempo, a gente está apenas começando. É isso aí. Podemos ir embora? Simbora lá? Mergulhar no tema? Eu digo sempre assim, né? Mergulhar, fazer um mergulho no tema, né? Falar do mestre é sempre um motivo de muita honra e muita alegria para mim, né? Que bom. Eu sempre... Então vamos lá. Boa noite a todos. Estamos iniciando então a live com a nossa querida Rose Bittencourt. Para quem ainda não me conhece, eu sou Rosângela Grisa, do IPAP Sistema Grisa. Estamos muito felizes de estar nessa atividade, um mês de atividades, comemorando o aniversário do Dr. Pedro Antônio Grisa, meu pai querido, que faz aniversário agora dia 28. E para quem quiser dar uma olhadinha, todos os dias nós tivemos atividades diárias, né? Nós iniciamos no dia 2 com o nosso querido Luiz Renato Tessaro, fazendo seu primeiro depoimento. Dia 3, o nosso querido parapsicólogo Itelvino Giacomelli, de São Paulo. E assim foram, todos os dias, ou tivemos depoimentos, ou tivemos lives, ou tivemos promoções, ou tivemos, inclusive, né, um dia que nós anunciamos os PD, né, Introdução à Parapsicologia, que ele já está em forma e-book nas plataformas de forma aberta. Então, ele é um presente para todos. O Pedro Grisa, né, está dando esse presente para todos terem possibilidade, então, de conhecer um pouquinho da parapsicologia, se apaixonar e, com certeza, continuar, né, Rose? Isso aí. Então, nós vamos, nesse dia de hoje, vamos começar, então, a nossa live com a nossa querida Rose Bittencourt, que é nossa parapsicóloga clínica do Sistema Grisa, uma pessoa maravilhosa, tem o seu programa Conexão Mental na rádio, todas as sextas-feiras, falando sobre o Sistema Grisa. E hoje, um tema muito interessante, ela fala então sobre Pedro Grisa, um paranormal fora da curva. E por que, eu te pergunto, Rose, por que desse nome? Porque o que você vai falar do meu pai? Porque a escolha desse tema, né? Até o final, quem ficar até o final vai saber por que eu escolhi esse tema, né? Olha só, Rosângela, falar do mestre, para mim, é sempre motivo de muita alegria e de muita honra, né? Eu sempre gostei de estudar, estudo muito desde pequena, né? E poder estudar e ter como professor o Dr. Pedro Grisa foi uma experiência incrível para mim, né? E estava lá eu estudando com um verdadeiro cientista. Já começo por aí, falando de alguém, um abnegado, que deixa muitas coisas na sua vida, que deixa horas de sono, que deixa às vezes a família, que às vezes deixa um pouquinho de lado a esposa, os filhos, para se dedicar a estudar e descobrir algo novo, uma ciência, né? Então, falar dele para mim me emociona, é fantástico, né? E sempre que tem oportunidade, quando dentro do Sistema Grisa me dão oportunidade, eu não me nego. Me convidou para ir dar uma palestra, me convidou para ir dar um testemunho, um depoimento, eu estou lá. Porque Dr. Pedro Grisa, mesmo ele mesmo dizia, né? Não importa se você acredita ou não. Não importa. Mas o que importa é que é assim que funciona. Porque a ciência provou que é assim, né? Então, se tudo mudou em minha vida, por que eu vou continuar me negando a ir falar
ou dar um depoimento, ou dar uma demonstração daquilo que aconteceu comigo, né? Então, quando alguém me pergunta, eu tô disposta para ir aí conversar, falar, trazer o depoimento, né? E os colegas que estão aí acompanhando a gente na live sabem bem que a Rose Bittencourt, ela é bem espontânea, natural, não tem nada de muita frescura, né? E quando alguém me perguntava, ou quando alguém pergunta para mim sobre a parapsicologia, eu costumo sempre dizer aquilo que o mestre dizia, né? O que é a parapsicologia? E ele era enfático em responder, né? É a ciência da engenharia da mente humana. É a matemática que se explica pela ordem de nascimento dos irmãos, as diferenças que trazemos no ser único que somos. Então, olha que bacana, né? Quando alguém chega e diz para ti que existe uma ciência que é matemática pura dentro da tua cabeça, dentro da tua mente, né? Então, falar do Dr. Grisa como um paranormal fora da curva, é necessário antes a gente parar para refletir o que é ser um paranormal. E aí, você que está acompanhando, que é parapsicólogo, com certeza sabe a resposta, né, na ponta da língua. Mas a gente vai ter acesso a esse material, ele vai chegar a muitas pessoas. E tem pessoas que não sabem o que é um paranormal, né? O que é a paranormalidade. Tem pessoas que ainda se assustam quando a gente diz que é parapsicólogo, né? Acham que é coisas de gente maluca, ou acham que é coisas do outro mundo, né? Do além, né? Então ficam assustadas. E nós estamos aqui para explicar o que é esse paranormal. É um ser humano. É um ser humano com um potencial mental extraordinário, capaz de gerar fenômenos paranormais. Ou seja, aquilo que vai além do normal. O que é o normal, né, Rosângela? O que é o normal aí, Verônica? O que é o normal, Ednei, né? O que é o normal, Fabiana? O normal é quando nós vivemos, né? Quando eu, você, quando cada um de nós vive em paz e harmonia. E automaticamente, por viver em paz e harmonia, temos equilíbrio mental. Temos uma mente sadia, um corpo sadio, um espírito sadio, tranquilo, uma alma tranquila, né? Então a gente consegue viver tudo isso usando nossos 5 sentidos: a visão, o paladar, o olfato, a audição e o tato. Tudo que extrapola isso, né, tudo que passa desses 5 sentidos, ou que extrapola o normal, a gente diz que tudo que extrapola o normal da nossa humanidade passa a ser paranormal. Ou seja, além do normal. Então, eu estou indo direto aqui no tema, porque a Rosângela me pediu para mim ir direto. E depois a gente vai interagir, a gente vai conversar, mas eu quero deixar você também, Rosângela, e vocês à vontade, né? Se quiserem, peguei um gancho aqui, lembrei de alguma coisa, fiquem à vontade, né? Temos tempo, a noite é uma criança, e nós estamos aqui para esse bate-papo gostoso sobre o mestre. Então, tudo que extrapola o normal se chama paranormal. E eu pergunto a vocês, quais desses 5 sentidos Dr. Pedro extrapolava a normalidade? Foi a visão? Foi o paladar? Foi o olfato? Foi a audição ou foi o tato? Quem se atreve a me responder aí? Vai, Verônica, me responde. Vai aí, Ednei, responde. Eu quero vocês interagindo comigo, viu? Senão eu vou achar que eu tô aqui falando sozinha, né? Então, observe bem. Ele ultrapassou alguns desses. Não foi só um, né? E aí a partir daqui para frente, vocês vão começar a entender o porquê desse tema. E esse é o meu objetivo desta noite, né? Tentar desvendar junto com vocês se aquilo que eu trago faz sentido, né? E se aquilo que ele extrapolou, que aquilo foi extrapolado por ele, fecha com o que a gente estudou, com o que a gente conheceu dele, né? E eu espero profundamente que o que eu irei trazer
faça sentido para mim e para todos nós, né? Porque a partir do fazer sentido, a gente compreende, a compreensão, trazer a compreensão. Por que falar de um paranormal é fácil? Falar de um paranormal é fácil. Agora, falar de um paranormal fora da curva exige também um certo grau de paranormalidade. É um grande desafio. Vocês concordam? Faz sentido para você? Faz sentido, Rosângela? Então, todos nós, parapsicólogos, sabemos que a paranormalidade é algo natural. É uma verdade, um potencial mental que pode levar o ser humano a produzir fenômenos. Fenômenos simples como a telepatia, a cura psíquica, né? Ou fenômenos tão complexos que às vezes a gente se assusta. A combustão, as visões, ouvir vozes, queimar aparelhos, queimar eletrodomésticos, né? E por aí afora. Então, eu lembro que muitas vezes o Dr. Pedro, na sala de aula, ele falava desse imenso desejo de ajudar as pessoas a obterem a cura e a libertação de suas doenças. Porque muitas vezes ele enfatizava também, e aí você vai lembrar, né, Rosângela, que ele dizia: doença não existe. O que existe é um desequilíbrio mental que vai afetar o físico e até muitas vezes o biológico. Pois, segundo ele, o mental se sobrepõe ao físico e ao biológico. Por isso, somatizamos sentimentos que acabam transformando-se em doenças. Excesso de tristeza gera depressão. Excesso de angústia gera as doenças do estômago. Excesso de estresse, doenças do coração. Excesso de raivas, doenças do fígado. E por aí afora. Excesso de medo, adoece o rim. Né? Com esse desejo imenso dele de ajudar as pessoas, e cansado de atender através da teoria que ele tinha naquele momento nas mãos, que era como psicólogo, né? Ele percebeu que a teoria e as técnicas utilizadas não geravam o resultado que ele esperava para os seus pacientes. E ele se incomoda com isso, né? Como um grande paranormal que ele era, ele se incomoda. E aí ele sai e vai buscar outras ciências. Sai, que eu digo, não é foi para o estrangeiro ou saiu do país, não. Ele saiu da psicologia e foi fazer parapsicologia. E aí ele estuda as duas ciências, né? As ciências que existiam naquela época. A parapsicologia católica e a parapsicologia espírita. Ele mergulhou nessas duas ciências para conhecer, para entender, para saber como que funcionava as duas, né? E ao conhecer as duas, ele percebeu que as duas tinham objetivos próprios, cada uma no seu tempo, né? Na década de 50, Padre Quevedo, famoso, né? Famosíssimo parapsicólogo, dizia: isto não existe, né? Isto não existe. E por que ele queria dizer isso e queria provar isso? Porque ele foi contratado pela nossa amada Igreja Católica para combater o espiritismo que estava crescendo muito. Então, a Igreja Católica, inconformada com a perda de alguns fiéis, buscou Quevedo para estudar os fenômenos e para contra-atacar, né? Combater o espiritismo que estava crescendo, porque o espiritismo tudo atribui ao espírito, né? Então, se a pessoa tem luz, cura, ajuda, é um espírito de luz. Se a pessoa é alguém que faz a maldade, né? É um espírito do mal que está encarnado na pessoa. E aí ele estudou essas duas ciências, né? Foi conhecer também a linha da espírita, né? Na escola espírita de Chico Xavier e Allan Kardec. E aí ele percebeu
que a escola espírita só veio a existir para contra-atacar também a Igreja Católica. E aí ficava o tempo todo se degradando, né? Aí na década de 70, esse grande paranormal, né, ele funda uma escola científica independente, na década de 70. E aí ele diz que essa escola, todas as três, né, elas nascem em épocas diferentes, com objetivos diferentes e com propósitos bem distintos. E aí ele funda a Escola Científica Independente de Parapsicologia do Sistema Grisa, da qual eu me formei, muitos de vocês que estão aí ouvindo se formaram, né? E é óbvio... Então, só uma pergunta, só corrigindo, na década de 80, né? O IPAP, ele nasce em 84. Mas antes ele já estava estudando... antes ele já estava estudando, na década... Sim, não, mas a escola mesmo, isso, no caso, isso, né? Ela nasce na década de 80, né? Isso, mas na década de 70 ele já estava em estudo já com esse pensamento, né, Rosângela? Então, olha só, é óbvio, né, que a escola também nasce com esse objetivo, e com objetivo e com propósito bem definido. E qual era o propósito e o objetivo, no meu entender, né? Tratar os fenômenos paranormais e aprender a lidar com eles através de uma ciência. Por isso, ele e sua equipe, né, dedicaram aí aproximadamente 40 anos de sua existência estudando, acompanhando, pesquisando, fazendo análise, né, em torno das personalidades humanas, aonde ele detecta aí as duas grandes personalidades, né, pragmáticos e idealistas, né, e essas personalidades estão aí até hoje nos nossos dia a dia, né? E como dizia ele, eu atendo isso todos os dias no meu gabinete de orientação parapsicológica. Ele gostava muito de usar esse termo, gabinete de orientação parapsicológica. Grisa já era um doutor na sua época, no seu trabalho na psicologia, ele já era doutor. Ele não precisava mais se preocupar, se incomodar, sair para estudar, né? Mas ele era um incansável lutador e um incansável um ser humano incansável no desejo de conhecer a mente humana, né? Essa é a minha visão do Dr. Pedro. Então, com a sua paranormalidade, ele estudou muito os seres humanos para fazer que essas evidências científicas se tornem uma ciência, né? E para que isso chegue a ser a essência da sua teoria. E qual é a essência da parapsicologia clínica? Para nós aí relembrar, memorizar, trazer as lembranças, né? Em todos os estudos e pesquisas desenvolvidos pelo Sistema Grisa, ficou apontado como agente efetivo desencadeador de fenômenos ou fenomenologia paranormal a mente humana. Então, sempre que vai ocorrer um fenômeno, vai ter uma mente que está atrapalhada. Era o que o Grisa falava, né? Uma mente que está em desarmonia. Boa noite, dona Márcia. Dona Márcia, são imagens, tá bom aí, dona Márcia? Que bom que você chegou. Hoje eu tô falando sobre o Dr. Pedro. Dona Márcia tem uma filha que também é parapsicóloga. Diz o nome dela aí para nós, dona Márcia, para nós mandar um abraço para ela. Ensinar as pessoas a lidarem com essas duas funções mentais, o consciente, o eu racional, aquele que só funciona 5%, e o subconsciente, que é o eu cego, o servo mecânico, o robô, a máquina, né? Como dizia ele, que funciona 24 horas, todo atrapalhado, que não obedece, que é burrinho, né? Que tem que ser domado, domesticado. Ele comparava até com feras, né? A fera indomável, precisa ser domesticada. Então, entender isso aqui, ó. Entender o teu racional, a tua razão, e entender o teu emocional, porque a mente é razão, a mente consciente é razão, e a mente subconsciente é pura emoção. São as coisas que estão programadas ali dentro e que vai acontecendo independente da gente querer ou não.
Por isso que Grisa nos propôs: não basta eu saber, eu preciso ensinar as pessoas para que elas possam também fazer suas compreensões conscientes e se libertarem de dores e traumas mais profundos, aqueles que jamais serão resolvidos com outra ciência. E é por isso que cada dia eu me apaixono mais pela parapsicologia, porque realmente as pessoas dizem assim: Rose, eu fui lá e fiz uma constelação, não resolveu nada, eu tô aqui porque eu preciso da tua ajuda, né? Então, quer dizer, outras ciências ajudam bastante, mas não resolvem, porque elas não vão na causa. Elas vão no sintoma, no sentimento, mas não vão lá na raiz do problema, né? E a parapsicologia vai. A Flávia Sebold, Flávia Sebold é nossa parapsicóloga clínica, também um abraço. É lá de Florianópolis, filha da dona Márcia. Som e imagem, tudo ok, dona Márcia? Que bom. Boa noite, Roseni. Que bom que você tá aí, meu amor. Seja bem-vinda, minha filha do coração. Tô falando hoje sobre o Dr. Pedro Grisa, um paranormal fora da curva. É uma paranormal falando de outra. Então, olha só, não basta nós trazermos o sócio para dentro do consultório e simplesmente fazer as teorias, as terapias, sem ensinar ele a usar essas duas personalidades da mente humana, né? As duas funções, que é o consciente e o subconsciente. E ele era muito enérgico nesse sentido. Vocês têm que fazer assim, vocês têm que dar uma sacudida, né? Então, por que eu trago hoje esse tema? Um grande paranormal fora da curva. Dr. Grisa, um paranormal fora da curva. Por que um profissional fora da curva? O que é isso, Rose? Né? Para quem está entrando agora. Um paranormal fora da curva é aquele que se destaca sem forçar. É a sua essência, é o seu preparo, é a sua mentalidade e suas atitudes que são tão impactantes de forma e de maneira natural. Ele está em constante aprendizado, ele está em constante desenvolvimento contínuo e ele sabe observar o todo com uma sensibilidade tão grande que a sensibilidade dele antecipa a reação. Então, olha só, isso é um profissional fora da curva, isso é um paranormal fora da curva. Ah, a dona Márcia está dizendo, eu tive o privilégio de conhecê-lo pessoalmente. É fantástico, né, dona Márcia? Conhecer esse cientista pessoalmente, estar com um cientista, né? Para nós é sem palavras para descrever esse paranormal fora da curva. E, então, faz sentido para você o que eu trago? Esse profissional fora da curva, aquele que se destaca sem fazer força. Mas não é a força no sentido de me engulam, é por goela abaixo que vocês vão ter que aprender. Não! Ele foi estudar. Não é que ele não se esforçou, ele teve esforço. Ele teve que sair de casa, ele teve que estudar, ele teve que se dedicar. Mas ele fazia algo com muito amor e natural. Então, tem até alguns profissionais que dizem, né, que quando a gente faz tudo com amor, a gente nem trabalha. A gente participa da festa da vida, né, de uma forma natural, espontânea. Isso é um paranormal fora da curva. Então, faz sentido para vocês? Me digam aí. Faz sentido, né? E aí, observe bem. Ele dizia também que havia aposentado a lente da feiura. Não sei se vocês lembram disso. E eu preparei aqui alguns cortezinhos. Eu tenho um vídeo pequenininho de um momento que ele estava fazendo um discurso em uma colação de graus em gabinete de alguns colegas. E ele fez um discurso. E eu tenho um trechinho desse discurso e eu quero apresentar em partes, em pedacinhos também. Eu cortei para ficar mais sucinto, mas em pedacinhos para fechar com o que eu trouxe hoje. Ele dizia assim:
eu aposentei a lente da feiura. Então vamos ouvir. Se não ficar muito bom o áudio, tente prestar atenção, porque eu acredito que vai dar bem para vocês ouvirem, né? Mas às vezes pode ficar o som mais baixo, porque agora eu estou trazendo um corte de um vídeo com a palavra do Dr. Grisa. E esse vídeo aí, ele foi produzido em junho de 2016. Então, foi no ano antes da passagem, né? E tentem ouvir aí, vamos ver se vai dar certo. Vai dar certo, né? A gente já testou, já viu que vai dar certo. Olha para vocês ouvirem aí. E da cara feia. Agora, no espelho da minha imaginação, eu só vejo gente bonita e simpática como vocês. Então, digo, é uma forma meio poética de falar? Mas é extremamente verdadeira. À medida que eu fui mergulhando nos conhecimentos do ser humano e entendendo a mim mesmo, eu pude realmente perceber quanto nós temos a aprender. Então, conseguiram ouvir a mensagem? Ele fala, né, que aposentou a lente da feiura, que agora ele só enxerga os seres humanos, pessoas lindas, maravilhosas, né? Porque ele não precisava mais de usar nem óculos, né? Porque, na verdade, Dr. Grisa, ele já tinha uma cegueira parcial desde praticamente de jovenzinho. E aí ele foi ficar cego, né? Completamente cego. Então ele não precisava mais nem de óculos, mas ele acabava usando, né? Talvez por estética, para ficar mais bonito, não sei, né? Então, olha só, ele não tinha medo de revelar os seus aspectos humanos, os aspectos mais profundos dele. Se vocês lerem as obras do Dr. Pedro, vocês vão identificar tudo que eu estou trazendo, né? Um idealista, romântico, poeta, depressivo, vivia em constante busca da ciência para curar a sua própria alma. E agora eu trago um pouquinho aqui. Aos 28 dias do mês de abril de 1941, quando o mundo era sacudido pela Segunda Guerra Mundial, na localidade rural de Laranjeiras, nas proximidades da jovem cidade de Concórdia, às margens do rio Uruguai, nascia o Pedrinho. Ele gostava tanto que a gente chamasse ele de Pedrinho, né? Quando ele estava fazendo essa pecagem dele. Filho de Angelina Campanharo Grisa e Francisco Antônio Grisa. Aos 9 anos de idade, cursando já o segundo aninho primário, Pedrinho aprendia a declarar poemas e poesias ensinados pela professora Angelina Save. E veja o que ele dizia. Pulando lá pelos carreiros da roça, ele repetia: minha terra tem palmeira onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam já não gorjeiam lá. No dia seguinte, ele chega na escola e pergunta à professora se foi ela que escreveu o poema do sabiá, porque ele achou tão lindo o poema que ele queria saber quem era o escritor. E a professora responde a ele: a poesia não é minha, não. A poesia se chama Canção do Exílio e foi escrita por Antônio Gonçalves Dias. E o menino, todo ansioso, pergunta de novo: e onde mora esse Antônio? Eu quero conhecer o Antônio, né? E a professora explica: Antônio Gonçalves Dias é um poeta maranhense que já faz 100 anos que morreu. Claro que Pedrinho ficou triste, né? Porque ele queria tanto conhecer alguém que escrevia bonito, que falava palavras bonitas, né? Mas pulando lá na roça, olha o que Pedrinho fazia. Pedrinho repetia a mesma poesia e prometia a si mesmo que iria escrever poesias como aquelas de Antônio Gonçalves Dias, que seriam também estudadas e decoradas, e 100 anos depois da sua própria morte, alguém ainda estaria lendo
sua poesia. Agora eu me arrepiei completamente, né? Porque emociona a gente ver a vocação do escritor que nasceu aqui. Assim surgiu o nosso escritor Pedro Antônio Grisa, que trouxe, mesmo cego, quantas obras, eu sempre faço isso aqui no consultório, assim, gente, olha só, o cara era cego, eu pego todas as obras deles e eu espalho aqui na minha mesa. Eu trouxe só 2 aqui, né? Mas eu espalho todas aqui na minha mesa. Por quê? Para mostrar para as pessoas que a cegueira não é um fator impeditivo. O tato, ele usou quanto, né, Rosângela? Para ler braille, para olhar o reloginho dele em braille, né? Então, observe bem, surgiu aí esse escritor. A sua paranormalidade aflorada pelo sofrimento. Com certeza, o desejo de enxergar, pois ficou cego parcialmente muito jovem. E se tornou cego antes ainda de falecer, né? Antes de fazer a passagem. Alguém chamando aqui, vou recusar. Então, esse grande escritor que funda essa escola científica independente do sistema Grisa. Observe que o que eu falo, né, o que eu trago nessa fala, é falar sobre a importância da dedicação dos estudos. E aí, eu quero trazer mais um cortezinho do áudio, para vocês ouvirem o que o Dr. Grisa pedem para nós. Você aí, Verônica, que é parapsicóloga, eu não sei se as outras todas que estão ali, Ednei, se são parapsicólogos, né? Todos que estão aqui, que estudaram com ele, vamos ouvir o que ele nos pede sobre estudar. Vamos ouvir? Simbora lá. Aqui nesse momento, todos vocês, eu digo, agora é hora de começar a estudar de verdade. Porque cada obra minha, cada livro meu, além de outros colegas que também têm suas obras, digo, as nossas obras é para serem estudadas. E cada obra minha eu sempre caprichei para quê? Para que seja uma obra-prima naquele tema, naquela temática abordada. Então, eu digo, quando publiquei o primeiro livro associado à ideia de parapsicologia, paranormalidade, poder da mente, controle mental, foi o livro Liberte-se Modesta que saiu dessas ideias. E eu busquei organizá-las da minha maneira. Então eu digo que esse livro é uma obra-prima sobre como de fato a mente humana funciona. E não como 1000 papíteis de diferentes escolas filosóficas, psicológicas, psicanalíticas, religiosas e assim por diante. Eu sempre busquei ver o que era essencial. Observaram bem? Né? Eu sempre fui ver o que era essencial. Não importa qual a teoria, qual a ciência, né? Como ele sempre dizia, o que importa é o que funciona, é o que dá certo, né? Então, para mim, fica muito claro, Rosângela, que a paranormalidade do Dr. Pedro vai além das nossas gerações, né? Ele, com certeza, será lembrado por muitos séculos após cada um de nós já não estarmos mais aqui. Após a cada um de nós fazermos a passagem, assim como ele fez no dia 14/6/2017. Naquele dia... Aquele dia frio... Oi? 9 de junho. 9 de junho? Tava na internet 14/6. Tava na internet 14/6. Então, vou corrigir aqui. 9/6/2017, né? Naquela manhã sombria, fria, era muito frio, né? Quando eu recebi a pior, para mim, a pior das notícias da minha vida. E por quê, né? Por que a das piores, né? Eu não queria acreditar que Pedrinho, havia feito a partida, né? Eu não queria acreditar
que ele havia ido morar no reino invisível. Justificando ainda mais as minhas programações mais profundas da minha essência. Porque todos vocês que me acompanham e conhecem um pouco da minha história, sabem que eu sou a 20ª e que o meu... eu sou a 20ª, se assustou, né, Rosângela? E quando eu chego no universo, minha mãe já tinha deixado ir embora do universo perdido, né? Entregado para Deus, nada mais, nada menos que 7 crianças. Então, os 5 que antecederam a mim já estão no reino invisível, né? Então, o pano de fundo da minha vida, da minha existência, é medo de perder quem ama. E foi por isso que eu fui parar no sistema Grisa. Para me entender, para me compreender, para saber lidar com a morte, né? Com a separação do corpo físico, com o medo da morte. E aí, ele nos deixou. Mas ele nos deixa com essa grande lição, que ser humano nenhum morre, apenas muda a forma de viver, né? E aí, ele queria que nós, como pessoas humanas, fosse tão abnegadas quanto ele, em estudar, aprender, para lidar com a nossa essência. E ele queria, eu, você, todos nós, como sócio em qualidade de vida. Né? E ele ainda enfatizava que todos nós teríamos o direito de ser sócio majoritários. Então, o que me resta? O que resta a nós? É seguir, é ir em frente, é fazer parte nesse processo, é fazer parte desse conhecimento e é distribuir esse conhecimento para o universo, até o final. Foi aonde nasceu, Rosângela, dessa dor profunda da perda, do luto, da separação do corpo físico, dessa amada aluna do seu mestre, que nasce a paródia. O mestre mandando seguir. E logo em seguida, em novembro, era a nossa formatura, sem a presença do mestre, e surge a segunda paródia. A paródia Pedro, teu método me transformou. Então observe bem que essa é minha honra, falar do meu mestre. Né? Eu me sinto honrada, me sinto lisonjeada sempre que sou convidada para falar sobre isso. E eu quero finalizar a minha fala trazendo mais um pedacinho da fala do Dr. Pedro, que é trazendo essa questão, eu não quero paciente. Eu também não quero, eu digo aqui para os meus, eu não quero você como paciente. As pessoas se assustam, mas como assim? E tu sobrevive do quê? Eu quero você como meu sócio. E muda, né? E muda muito. Então eu quero finalizar trazendo a breve fala dele, depois eu encerro e deixo aí aberto para o pessoal questionar, perguntar e fazer aquele auê que a gente precisa fazer, né? Pra gente, vamos aqui só um pouquinho. Deixa eu clicar aqui no último áudio. Vamos lá. O que era o mais importante em cada... Opa, eu tô ali, só um pouquinho. Eu não tenho paciência para ter paciente. Ó. Se eu quisesse paciente, eu seria dentista, médico, psicanalista e talvez algum outro especialista nessa lista. Mas eu, como parapsicólogo clínico do Sistema Grisa, eu não tenho paciência para ter paciente. Eu só aceito sócio em qualidade de vida. E esse sócio é sócio mesmo. E é sócio majoritário ainda. Ele quem vem buscar orientação comigo, conosco, é ele que vai buscar investir o maior número de ações. Mas as ações principais nossas não são do verbo ter, que só obedece e algumas desaparecem. Mas sim do verbo agir e realizar. Então, eu volto a dizer a vocês todos, inclusive os que ouçam. Então, meus amados, minhas amadas, ô Lena, querida, entrando por aí também, minha prima amada, né? Entrando, hoje eu tô falando sobre Dr. Pedro, um paranormal fora da curva. E para mim, Rosângela,
esse profissional foi e será sempre um grande paranormal fora da curva. Além do seu tempo, né? Além do nosso tempo. E ele vai prevalecer aí por muitas décadas, muitas gerações. Muitos de nossos filhos, netos, bisnetos, tataranetos, irão usufruir desse conhecimento. Se nós fizermos tudo o que ele pediu, né? Por isso que eu fiz questão de trazer a fala dele, porque é diferente de eu falar, né? Ele falando, ele dizendo, eu queria que vocês fizessem isso, eu gostaria que vocês usassem dessa forma, eu gostaria que vocês fizessem assim. Então, eu finalizo a minha fala, né? Mas a live ainda não terminou, eu deixo por conta da Rosângela aí fazer as considerações finais, vamos ver se tem algumas perguntas. Me parece que alguém falou aqui, deixa eu ver, alguém escreveu. Pegando um gancho do que você está falando agora, né? A partir desse ano, quando eu comecei realmente, né, tomar frente do IPAP e realmente direcionar a minha vida agora, né, para todo esse legado do meu pai, eu converso com muita gente. Eu digo assim, meu Deus, eu nunca imaginei que em 4 meses eu pudesse conversar com tanta gente, sabe? E é maravilhoso que todo mundo fala a mesma coisa, né? Meu mestre maravilhoso, nunca vou, né? Nunca vou me esquecer, isso mudou a minha vida. E isso que você está dizendo, à frente, um profissional à frente, como ele realmente, né? 20 anos atrás ele falava coisas que estão acontecendo agora, isso é fato mesmo, né? Para quem tem gravado, Luiz Renato, eu digo que realmente é uma enciclopédia, porque ele sempre adorou né, sempre adorou gravar os cursos, os seminários e tal, então a gente conversa muito sobre isso. E o seu teu vida, eu digo, é uma enciclopédia de memória, que eu nunca vi, né? Uma pessoa saber tanto da vida do meu pai, né, do sistema Grisa, dos livros, ele te diz e eles mesmo, a gente conversa, né, sobre isso, e realmente é a nossa constatação e que todo mundo com quem eu converso, né, fala a mesma coisa. 20 anos atrás ele falava coisas que estão acontecendo agora. Uma pessoa realmente, um cientista, que lá atrás já via o que iria acontecer por fatos matemáticos, né? Não é por questão de, tá vendo o futuro, nada disso, né? Não é astrologia, não é nada, não. Realmente a matemática da parapsicologia, como você dizia lá no início, né? E que realmente é difícil, né? Não tem como fugir, porque realmente tem essa matemática. Mas eu só tenho te agradecer, Rose, muito linda toda a tua fala, todas as tuas lembranças, né? Realmente, se tivéssemos tempo, até gostaria que você tocasse a tua paródia aqui, né? Mas senão vamos deixar para uma outra, né? Com certeza vamos chamar a Rose aí para tocar ao vivo essa paródia, né? Muito linda, será um prazer, será um prazer. Para quem não conhece e quer conhecer, então as paródias da Rose já estão nas nossas redes sociais, onde, como eu falava anteriormente, diariamente, no mês de abril, nós colocamos ou depoimentos, ou lives, ou promoções, né, do IPAP, materiais, etc. E nós vamos até o final do mês, todo esse material está no Instagram e no Facebook, IPAP Sistema Gris. Então, quem está curioso, tem muita coisa para ver, tá bom? Ô, Rosângela, tem um recadinho aqui da Dona Márcia, dizendo que tudo que trago é uma grande verdade. E tem um recadinho aqui da Verônica, dizendo: nós, parapsicólogos, levamos adiante o legado do mestre Grisa. É isso aí. Aí a Lúcia aqui botou palminha. O Renato tem a história do pai gravada em fita cassete e vídeos. Eu tenho vários videozinhos aqui também, Renato. E era uma honra pra gente, né? Quando ele chegava na sala de aula falando e
e ensinando, né? Parabéns pela live. Deixa eu ver alguém que escreveu aqui. A Fagundes, a nossa, a- acho que é do Rio Grande, Fagundes Sarana. A Ana, para, a Arana. É que é pequenininha, a gente fica aqui catando os nomes. Parabéns. Sim, é que é ruim. Para, Ali realmente às vezes não aparece o nome inteiro, isso, né? parabéns pela live que transmitiu o legado do professor Grisa. Gratidão, que bom. Começou a seguir você, Verônica Ana Arana. É isso aí. Obrigado, Aninha. Obrigado. A Alnice Grisa também está por aqui. Ô, Alnice, que legal, que bom. Marcenária Rutra. Jaqueline também. Tem um monte de gente entrando, hein? Tem um monte de gente entrando agora. Então, se você entrou agora, você vai ter que depois pegar a gravação para ouvir, né? Vai ficar gravado no Sistema Grisa, certo? No IPAP, Sistema Grisa, lá no Instagram. E vai estar gravado no meu Parapsicóloga Rose Bittencourt, no meu Facebook. E também eu vou subir para o YouTube, se Deus quiser. Daqui a pouco tá aí no YouTube, tá? Então, para mim é isso, né? É exercitar essa eterna gratidão que eu tenho por Dr. Pedro, por ele me ensinar, né? Ele fazer análise da minha tabela e me dizer assim, ô projeto de defunto, eu me levei um susto, né? Assim, como assim, Dr. Pedro? Aí ele assim, olha aqui, quantos que morreram antes de você? Só você está viva, né? E aí aí eu chego à conclusão que eu pergunto para ele, mas por que eu estou viva, né? E ele, como cientista, me respondeu ao pé da letra, certinho, fechou. Ele assim, você está viva porque você é muito boa de reza. E não é só você, sua mãe, seu pai, seus irmãos. Como que o senhor sabe? Tá aqui na tua tabela, é matemática da vida humana. Então teu pai, tua mãe, teus irmãos rezaram muito para te não ir embora desse universo. Então tu não tá aqui por acaso, tu tem que fazer a diferença na vida das pessoas, né? Boa noite, dona Reneuza. Chegando aí, dona Reneuza, estamos terminando. Vai lá e acompanha porque foi uma live muito poderosa. E eu tô vendo aqui a Sônia também entrando, a Rosiane entrando. Estamos bastante. Isso. Inclusive, eu quero lembrar o pessoal todo que, né, parapsicólogos clínicos formados pelo Sistema Grisa, agora dia 28, no aniversário do Pedro Grisa, para dar um axé, né, vamos chamar assim, vai ser o dia que vão abrir as inscrições para o nosso 22º SIMPAC, Simpósio de Parapsicologia Clínica do Sistema Grisa. Esse simpósio nacional, ele será em Florianópolis, no Hotel Intercity, dias 25 e 26 de outubro. Será um simpósio maravilhoso, com palestrantes maravilhosos, toda uma dinâmica. A Raquel vai fazer a nossa dinâmica, toda uma estrutura diferenciada para quem for realmente dizer assim, eu gostei do investimento que eu fiz. O que eu aprendi aqui, amanhã eu vou estar podendo usar com o meu consultório, com os meus sócios, na minha vida, entende? E esse é o objetivo desse simpósio, você aprender lá e poder entender para colocar no teu consultório, né? Na tua sala de terapia, onde você vai tratar dos teus sócios. E é isso aí, gente. Realmente vai ter muita festa, porque esse ano o simpósio não é um simpósio qualquer, é simpósio de comemoração dos 40 anos do IPAP, quando nasceu tudo, né? O Sistema Grisa ainda não tem 40 anos, mas o IPAP, sim. Esse ano fazemos 40 anos, certo? Então, muita comemoração, muito sorteio, muitos livros de brinde, bolo, festa.
festa, vamos fechar com o nosso coquetel temático dançante. E temático de quê? Bruxinhas e bruxinhos, porque o aniversário de Ipape, coincidência, né? Mera coincidência, será, né? Hoje, o Ipape nasceu dia 31 de outubro, dia das bruxas, dia de Halloween. Então, é isso aí, gente. Vamos ter muitas coisas boas. Para quem tem medo, ai, mas é o segundo turno. Dá tempo de ir para casa, nós acabamos no sábado, o segundo turno é só no domingo. Por isso, nós já estamos apresentando datas, tudo certinho. Quem quiser já pegar, né, o seu avião, já agendar sua passagem, tudo certinho, para dar tempo de voltar e voltar, certo? Vai ser um simpósio incrível, né? Incrível. A Verônica Suelen também. A Ana Maria Fagundes Arana, nossa palestrante, o Luiz Renato Tessaro, nosso palestrante, o professor Eteudino, professora Danusa, muita gente realmente que vão deixar esse simpósio marcado, tá bom? Então, agradeço novamente a nossa querida Rose. Se a Rose quiser ainda falar alguma coisa, Rose, fica à vontade. Agradecer a todos que acompanharam, né? Agradecer àqueles que vão acompanhar depois, né? Tô vendo aqui tá entrando gente direto. A Sônia disse que vai ser um simpósio incrível. A Verônica bate palminha. A Suelen tá entrando agora. Suelen, tá terminando a live. Eu dei uma viradinha aqui enquanto você falava para aparecer lá no meu Facebook a sua imagem, né? Não vai aparecer 100%, mas vai aparecer o celular e o seu rostinho ali. Então, Rosângela, gratidão. Eu estava falando até agora com Rosângela Grisa, que é filha do Grisa, né? E é uma das responsáveis aí também por dar continuidade, né, a esses projetos, essas ideias e não deixar morrer aquilo que o nosso mestre plantou. Nós somos responsáveis por regar a plantinha, né, Rosângela? Isso, eu como presidente do Ipape, o César como presidente do Método Grisa, ambos levando avante o sistema Grisa. Ótimo, né? ótimo. Todos por letras, né? Porque é isso aí, esse legado não pode e não vai ficar parado, não vai ficar para trás. Que Com a benção. ajuda de vocês, pessoas maravilhosas que já marcaram tanto, né? E vão continuar no nosso caminho, né? Dando as mãos e deixando as marcas positivas, né? De toda essa estrutura maravilhosa que ele nos deixou e podemos ajudar as pessoas, né, Rose? Isso. Aqui vai a minha eterna gratidão ao Dr. Pedro Grisa, meu mestre. Gratidão. 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 Com certeza. E eu mais grata ainda, por além de tudo, ainda ser o meu pai, né? E a Tetê, minha mãezinha, que realmente fizeram a diferença. É isso mesmo. Com certeza digo, os melhores pais do mundo, independente de qualquer coisa, nossa, para mim foram pessoas, não só como pais, como os meus melhores amigos, pessoas incríveis, né? Amigos dos meus amigos, que realmente sempre marcaram a vida de todos. E até hoje, né? Inesquecíveis. Obrigada, Rose. Obrigada a todos. Beijo, fui. Boa noite, bom descanso para todos. Muita coisa Gratidão. boa para ficarem pensando aí, ó, né? Os comentários da Rose. E fiquem com Deus. Uma ótima semana para todos. Amém. Até quinta, que aí nós teremos, né? A nossa live com Antônio Bis, dia 25, 20 horas. Sempre aqui no canal do Ipape Instagram. Ok? Ok, beijinho. Fui, tchau. Boa noite. Boa noite, povo. Boa noite, boa noite. Gratidão, Roseni Vieira. Gratidão, lindona. Gratidão, gratidão, dona Márcia. Muita gratidão.